Shalom, pessoal, Rabino Jacques aqui. Eu recebo muitas perguntas sobre o processo de conversão, especificamente o Bedin, e ainda mais especificamente sobre como eu faço as coisas. Em geral, o pessoal escuta, para fazer conversão tem que ter 3 rabinos. Pode ser até 3 rabinos ortodoxos, 3 rabinos de barba, de peiota, enfim. 3 rabinos, e você, Jacques, você faz as suas conversões com você e 2 pessoas que não são rabinos. Por quê? Bom, vamos ver. Primeiro, várias vezes nós fazemos conversões com 3 rabinos, porque é melhor, é mais fácil. Porém, em várias partes do mundo, muito mais dadas as limitações financeiras, né, de trazer mais rabinos, nós acabamos fazendo com um rabino só e 2 pessoas que sabem o que eles estão fazendo. Isso aqui, porém, não é da minha opinião, é baseado de fato no que diz o Talmud. Então eu quero trazer para vocês aqui primeiro o que diz no Talmud em Yevamot, capítulo 4, né? Diz várias coisas muito interessantes. Diz assim, a Gemara, quando alguém hoje em dia se apresenta para nós, para conversão, nós dizemos para ele, por que você quer se converter? Você não sabe que hoje em dia os israelitas são odiados, perseguidos, amaldiçoados no mundo inteiro? Se ele responde, eu sei e eu me sinto que ainda assim eu não mereço ter todos esses problemas, nós o aceitamos imediatamente, nós o instruímos em algumas dessas mitzvot, algumas das fáceis, algumas das difíceis, e nós informamos ele, no caso ele, né, do pecado que ele vai fazer se ele não cumprir certas mitzvot, como leket, shichechá e peá, que são leis agriculturais, tem a ver com deixar partes da produção para os pobres. E nós informamos para ele também a punição para se ele não cumprir os mandamentos. Nós dizemos para ele, saiba que até agora você não cumprisse essas mitzvot, ficava na boa. Porém, agora você vai ter caret. E caret é complicado porque caret ou é uma morte espiritual, né, que a tua alma não vai renascer, ou de fato pode ser que seja a pena de morte. E é debatível. Então, até agora você não tinha problema, agora se você comer comida proibida ou se desrespeitar o Shabat, você vai receber o caret. E se você desrespeitar o Shabat, você vai ser apedrejado. Da mesma maneira que nós o informamos sobre a punição sobre infringir os mandamentos, nós informamos para ele a recompensa pela obediência. Nós dizemos para ele, você tem que saber que esse mundo é feito para os justos, mas que Israel, o povo de Israel hoje em dia, não recebe nem muita recompensa, nem muito castigo. Nós não o alarmamos excessivamente e também não vamos em muitos detalhes. Tá. Se ele aceita, nós o circuncidamos na hora e retiramos a pele que sobrou se a circuncisão não foi bem feita, que faz a segunda vez. Quando ele se recupera, nós o imergimos numa piscina de água, né, na mikvah, e 2 homens sábios, Bakiim, ficam do lado, lembrando de algumas das mitzvot fáceis e algumas das difíceis, e assim que ele sai da mikvah, ele se seca, ele é um judeu para todos os efeitos. Depois continua falando sobre se é uma mulher, então as mulheres têm que ajudar, etc. E a Mishnah segue. Posteriormente, nós encontramos um comentário que, na verdade, ele diz que tem que ser um outro rabino, tem que ser 3 pessoas, e a lei acaba sendo como ele sugere. Porém, ainda assim, eu quero voltar ao tema da conversão formal e como que ela funciona hoje em dia, né? Então tem gente que diz, não, você tem que ter 3 rabinos. Porém, o que acontece é o seguinte, não é verdade.
você tem que ter um bedin. Um bedin são tradicionalmente três homens, né, mas 3 pessoas que de uma certa maneira representam a totalidade do povo judeu, na qual o converso está desejoso de entrar. E esse bedin tem o poder de autorizar ou não a aplicação dessa pessoa de entrar no povo judeu. Os requerimentos tradicionais do bedin é assim: 3 indivíduos. O que eu vou dizer para vocês agora não é minha ideia. Estou copiando assim direto de um rabino muito famoso, uma pessoa que eu respeito muito, que é o Maurice Lam, que foi professor da Yeshiva University, a academia ortodoxa de rabinato, a mais conceituada, a Harvard das yeshivot. E aí diz assim: o bedin para conversão são 3 indivíduos dos quais pelo menos um tem que ser um rabino ordenado e expert, né, que saiba muito do tema de conversão. Alguns sábios do Talmud derivam essa necessidade dessa lei de um verso bíblico, a necessidade de ter um bedin para converter alguém, do verso bíblico que é em Levíticos 24, 22, que diz: você terá um tipo de lei, a mesma para o prosélito como para o nativo, uma lei haverá para você e para o converso. Outros derivam a necessidade do bedin do verso Deuteronômio 1,16, e você julgará corretamente entre o homem e os seus irmãos e o converso. Bom, o que é seguro é o seguinte: não há diferença num bedin para um judeu que para converter alguém. E as regras da justiça requerem, então, 3 pessoas. Tá? Um problema, esse é o primeiro. O segundo caso, está vendo isso aqui muito mais complicado, é o seguinte: nós acreditamos, hoje em dia, que os nossos rabinos, todos, inclusive eu, somos ordenados. O que significa ser ordenado? Muito interessante. A nossa tradição diz que Moisés passou o manto da liderança para Yoshua. E esse para ter uma cadeia, né, dos homens da grande assembleia, passou. E esse manto da liderança era passado através de um processo de ordenação que requeria colocar as mãos. E então era uma maneira na qual a transmissão da autoridade passou de Moisés, que recebeu de Deus no Sinai, para todo mundo. O problema é que, num momento na Idade Média, se parou de fazer isso. Então, apesar de que há rabinos que hoje em dia são ordenados colocando a mão, eu fui, tem foto até para mostrar, com o Dr. Alfred Gottschalk, paz descansem. A maioria, ainda assim, esse colocar as mãos foi algo que, no nosso caso, o fundador do movimento reformista, Isaac Mayer Wise, recomeçou, porque eles tinham parado por muito tempo. E no mundo ortodoxo também tem gente que hoje faz passando as mãos, mas você poderia alegar, se você fazer o caso lógico, que não há rabinos ordenados hoje em dia mais, porque se ordenação significa a transmissão do manto de liderança de Moisés até hoje em dia, isso foi quebrado. O que nós temos é uma ordenação baseada no conhecimento. Então, no final, quando alguém diz, mas tal conversão não é válida, porque tradicionalmente esse rabino não é ordenado, nós não aceitamos a ordenação dele, a verdade é que nenhuma ordenação, então, é válida. Ou seja, ou todas são válidas, né? Ou seja, ou você é um arrogante imbecil, mas, e não porque você diga uma coisa é verdade, só é verdade se os outros aceitarem. Mas, no final, o processo, então, como eu disse, ele tem que ser baseado em ter um bedin, sim. Esse bedin não necessariamente tem que ser composto de 3 rabinos, apesar que é preferível que seja. E pelo menos um tem que ser rabino,
que saiba o que está fazendo, e os outros dois têm que ser pessoas sérias da comunidade. Esse, de fato, é a posição, ou foi por muito tempo, a posição do movimento reformista aqui nos Estados Unidos, e não há necessidade. Qualquer pessoa que te diga que você tem que ter 3 rabinos, ou está mentindo para você, ou realmente é um ignorante, porque esse é um texto em Evamot, não é um texto muito novo, não é algo que ele deveria desconhecer, às vezes ele desconhece por opção. É isso aí, se tiver perguntas, põe aí embaixo aí nas letrinhas. Shalom.